A gente fez um vídeo sobre os pós e os contras de se trabalhar numa empresa familiar. Se você não viu esse vídeo, no finalzinho vai ter esse card, mas se a sua decisão foi trabalhar numa empresa familiar, então a gente precisa falar sobre inteligência emocional. Esse é um assunto que muitas vezes não é abordado durante o processo de sucessão e quando vai ser abordado, pode ser que seja tarde demais. O maior dilema dentro de uma sucessão é a pressão. A pressão, ela advém, primeiro porque você se sente na responsabilidade em olhar para aquilo lá e falar, meu, tá na minha mão. Daqui a um tempo isso vai estar na minha mão mesmo, sozinho. A pressão de você... Por favor, põe. Coronavírus! O problema da pressão é que ela não é apenas uma pressão externa, ela também é uma pressão interna sua. Então pensa, você se cobra por querer ser um bom profissional, você se cobra por querer ter um papel de extrema importância, você se cobra porque você sabe que tem olhares críticos em volta de você e nem sempre você se sente preparado para assumir tais funções. E aí tem um detalhe extremamente importante, que é a pressão do olhar do teu pai para você, da tua mãe para você. Porque além de tudo, eles são pai e mãe. A opinião crítica do teu pai e da tua mãe tem um peso muito grande na sua vida, de forma consciente e inconsciente. Então, juntando tudo isso, juntando que você já se cobra, que você tem um gestor que te cobra e muitas vezes esse gestor, você confunde o papel dele de pai, gestor, pai, e aí você entra num dilema de pressão. E muitas vezes numa autopressão. A gente reconhece também que muitas vezes essa pressão vem do próprio pai mesmo, mas muitas vezes não também. Aí a inteligência emocional precisa entrar em ação nesse momento. Você precisa ter um autoconhecimento e reconhecer os seus limites. Reconhecer até onde de fato você dá conta, até onde não dá conta, onde você precisa transferir, onde você não consegue. E aí, isso é um processo. E ele é extremamente delicado e devagar. Ele acontece aos poucos. A pressão com I eu quero ver começa. rique-tique aqui. Você vai receber pressão do seu pai, do seu gestor, dos colaboradores dessa empresa que já estão lá quando você chegar, dos seus clientes, dos seus fornecedores. Por quê? É uma expectativa muito grande para sua chegada, para tua atuação, para o seu desenvolvimento. Todo mundo tem expectativas muito altas e, principalmente, eles querem saber para o que é que você veio. Você veio para inovar? Você veio para simplesmente ocupar um cargo de herdeiro gestor, que a gente tem um vídeo que a gente falou sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar na descrição, depois coloca um cardzinho. Eles querem saber qual é o teu papel, qual é o papel que você de fato vai assumir, porque justamente na maioria das sucessões isso não é muito bem definido. Então todo mundo começa uma cobrança silenciosa. E aí, para que você veio? Precisou, o que você vai fazer? Qual que é o seu desenvolvimento? O que vai ser de você aqui dentro? Você veio para mudar tudo? Não sei se a gente vai aceitar, não sei se a gente vai gostar. Esses questionamentos, silenciosamente, eles vão acontecer. Então, eu falo por mim, quando eu cheguei na empresa, eu já tinha passado pelos contatos. E tem um vídeo que a gente fala sobre contato também. E eu passei por vários contatos dentro da empresa. Então, passei pela área financeira, vi um pouco do comercial, não me identifiquei, já logo entendi que não era para mim. E aí eu passei pela área financeira e me apaixonei. E quando eu me apaixonei pela área financeira e que eu cheguei para me posicionar, para trabalhar de fato nessa área com os meus 17 anos, eu recebi alguns questionamentos que as pessoas sabiam que eu não ia dar conta de responder, que aquilo ali não era ainda pra mim, que nem era de fato uma decisão que ia ser minha. E aí aquilo perturbava. E aquilo você vai embora tipo, eu não sou competente, ou eu não sei o que eu faço, ou então com uma sensação de injustiça. E aí você às vezes quer deixar seu lado herdeiro falar alto, tipo, mas espera lá. E aí vem o autocontrole, e aí vem a inteligência emocional. E aí você precisa ressignificar esses momentos, aprender com eles, ter resiliência, se tornar forte de novo, humilde, buscar o que não sabe, falar que não sabe. Olha, isso eu não sei, preciso aprender. Você sabe me ensinar?
Se você não sabe me ensinar, alguém sabe me ensinar. Vou procurar ajuda, vou fazer um curso, que seja, mas eu preciso entender que os meus limites são os meus limites. E quando eu for cobrada por eles, tá tudo bem. Eu ainda não cheguei nesse nível. Vou chegar. Tô buscando, isso vai acontecer. Então, administrar essas cobranças é algo que você precisa muito ter dentro de você como inteligência emocional. Inclusive, tem um livro muito bom para indicar sobre inteligência emocional, que na minha visão é um dos melhores livros que tem sobre o assunto, inclusive é best-seller, enfim, que ele se chama Inteligência Emocional, a teoria que redefine o que é ser inteligente. É incrível. A oportunidade de ler vale muito a pena. E ele fala exatamente disso. Ele fala sobre esse controle, sobre ressignificar algumas coisas que acontecem, que você precisa aprender, precisa passar, faz parte do teu crescimento. E tá tudo bem. Agora, uma das coisas que a gente adotou para nossa vida e que de fato foi um divisor de águas é a terapia. Independente de você precisar dela ou não nesse exato momento, a terapia é sempre uma ferramenta muito boa. Busca um psicólogo, alguém capacitado que possa te ajudar a passar por momentos de dificuldades, porque conflito vai existir. E muitos desses conflitos podem te machucar profundamente. Às vezes você pode sair de um dia da empresa, você pode terminar o dia com uma sensação de que, cara, aquilo não é para você, de que você não está preparado, uma insegurança gigante. E se você não tiver com o emocional muito fortalecido, se você não tiver muito bem esclarecido com o seu propósito, isso pode te machucar muito. E pode, inclusive, te desviar do propósito, Muito. E uma das ferramentas que a gente encontrou é a terapia com um profissional que entende, capacitado, para ajudar você nesses momentos. Quando eu fui buscar a terapia para mim, foi por conta de um momento extremamente delicado. E se eu soubesse, eu teria ido antes. Então, como o propósito desse canal é mostrar aonde foi que a gente acertou e aonde foi que a gente errou, essa é uma das dicas que a gente deixa para vocês. Se você está entrando para dentro de uma empresa familiar em que você está passando por um processo de sucessão, cara, esse suporte é fundamental. Um acompanhamento psicológico é essencial. A gente não está falando que você precisa desse apoio imediatamente, porém, essa constância desse atendimento, essa constância de fortalecimento do seu emocional vai fazer com que barreiras e conflitos que vão acontecer na sua jornada, porque passar por um processo de sucessão não é fácil. A Larissa estava explicando agora o tanto de expectativa que é depositado em você e muitas vezes no momento de imaturidade, 16, 17, 18, 20, às vezes essa sucessão pode estar acontecendo de uma maneira mais tranquila, mas às vezes pode estar acontecendo de maneira bem mais conturbada. Então, assim, um acompanhamento terapêutico é essencial. Exato, e principalmente porque a gente também tem que levar em consideração o lado emocional da outra parte, né? Então, muitas vezes, não estão preparados para te entregar. Muitas vezes você vai sentir o teu pai, tua mãe, a pessoa que vai passar o controle, né, da gestão desse negócio para você, não querendo largar o osso. E é extremamente normal. É extremamente normal. Aquela pessoa também vai ter que lidar com isso. E você pode acreditar que é uma incapacidade sua. E não é. E não é. E não é. Muitas vezes aquela pessoa também tem dificuldade de simplesmente falar: toma o meu bem mais precioso. Porque, construir algo do começo mesmo, do zero. Tem uma relação de pai e filho. Todo empresário tem a empresa como um filho. Por isso que em outros vídeos a gente até referenciou tal, que a empresa é como se fosse o nosso terceiro irmão, né? Porque é uma relação de carinho, de cuidado, de investimento, de tempo, que é o nosso bem mais precioso. Então, teve muito investimento de tempo para a pessoa simplesmente, às vezes, não ter, em alguns momentos, não ter confiança mesmo. E que bom que não tem 100% de confiança assim. Também evita que você erre em algumas coisas e tenha... De maneira prematura, né? De maneira prematura, exatamente. Então, que você sinta, às vezes, tipo, poxa, eu quero trabalhar, eu quero fazer e não estão me deixando. Isso faz parte. A gente passou por isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes a gente, às vezes, explanou um projeto e a gente falou, puta, não era a hora. Putz, não era o jeito, não era o momento. E aí, às vezes, a gente tem um projeto incrível que leva um não, que a gente não entende, a gente fica a ver navios, tipo, não, cara, tinha tudo pra funcionar.
Mas calma, daqui 6 meses pode ser que esse assunto se torne cada vez mais presente e cada vez mais necessário. E aí você recorre a esse projeto e fala, então, tem um projeto e não tem essa questão de jogação na cara, não tem essa questão de eu te avisei, pai, que tinha que fazer, ou então eu te avisei, filho, que não tinha que fazer. Não é assim que você constrói uma sucessão de sucesso. Mas se isso estiver acontecendo, você precisa ter um emocional forte para virar esse jogo. Para saber lidar e ganhar cada vez mais confiança, para ter cada vez mais engajamento, para saber respeitar ainda mais o limite do outro, o limite do teu pai, o limite da geração dele, o limite dos seus funcionários, o teu limite. Então, assim, a terapia foi uma das ferramentas que a gente encontrou que nos auxiliou demais a ter esse respirar. Deixa eu respirar. E agora? Calma. Não tem nada perdido, é só a gente colocar as peças nos momentos certos, nos lugares certos e tudo vai acontecer. Não tem mal nenhum nisso. Então, a ferramenta que a gente encontrou foi essencial para nós. Que é bem isso aí, cara. Essa questão da inteligência emocional é algo que vai ser exigido e muito durante todo o processo de sucessão. Você precisa entender que a inteligência emocional vai ser um dos pré-requisitos para estabelecer uma sucessão de sucesso. Então, se você é a primeira geração, se você é a geração que está no comando e está iniciando um processo de sucessão, foca na construção de uma inteligência emocional com profissionais especializados e que possam fazer isso com uma qualidade, com excelência. Se você está passando pelo processo de sucessão, então busque profissionais que possam te ajudar a construir a sua inteligência emocional. Esse é um quesito que vai ser essencial para que a sua jornada seja uma jornada de sucesso. E a moto passou na hora. Valeu!